Iniciamos o terceiro e último bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o engenheiro agrônomo e ambientalista Nelson Morgan. Nelson, o acidente nuclear no Japão, ocorrido esses dias atrás, acende um alerta para as usinas de Angra 1 e Angra 2? Correto, acende e com grandes chances de acerto, digamos assim, nessa preocupação, porque desde a sua construção nós temos tido assim, informações muito preocupantes quanto ao local onde elas foram instaladas, né? E hoje o que aconteceu no Japão dá uma prova disso. Em primeiro lugar, se formos pesquisar, né, o local onde se chama hoje Angra, na linguagem indígena, na época se chamava terra pororoca, terra frouxa, terra não firme, correto? Então começou um grande erro já por aí nessa instalação. Por outro lado, a gente se questiona muito a necessidade das usinas nucleares. O Brasil, de um tamanho continental que nós temos, o grande volume de biomassa que a gente tem, a grande costa marítima que podemos aproveitar a energia das marés, a questão eólica, certo? Se nós formos considerar o lixo, nós temos um exemplo da China, que a China produz a partir do seu lixo, do seu esgoto, né, dos seus efluentes animais, eles produzem o equivalente a 6 Itaipus em energia elétrica. Então veja que potencial descomunal que nós temos hoje no Brasil, que nós não somos uma China, mas somos uma pequena China, né? Estamos aí chegando, né, a 200 milhões de habitantes, então temos aí em torno de 200 milhões de quilos de lixo por dia sendo produzido. Então veja que nós temos um potencial muito extremamente desperdiçado aí. Então a gente fica se perguntando, se o governo militar começou e viu que já estava errado e desistiram do seu projeto, certo? Das usinas nucleares. Eles tinham começado aquele famigerado, o buraco da Serra do Cachimbo, como foi chamado na época, onde eles iam fazer o primeiro experimento de bomba atômica no Brasil. E que não, para nossa sorte, eles viram que não era o melhor caminho. Tanto é que o governo posterior, o primeiro governo pós-regime militar, o governo Collor, teve a sabedoria de ter um ecologista como no Ministério do Meio Ambiente e foram lá e simplesmente encerraram esse projeto e ele foi colocado na gaveta, como se diz. E também o projeto das usinas nucleares também foi engavetado. Porque a nossa preocupação com os projetos de Angra é o seguinte, já era um projeto obsoleto para a época, isso há 30 anos atrás. Esse equipamento ficou jogado praticamente 30 anos. E nós estamos recolhendo esse equipamento agora para botar em funcionamento. Então nós temos aí 60 anos de atraso tecnológico e queremos dizer que temos segurança vendo o que está acontecendo no interior do mundo. Ilha da Sermília dos Estados Unidos, que os Estados Unidos pretendem ser perfeitos, já aconteceu, depois veio Chernobyl e agora nós temos o caso aqui do Japão. Nelson, me conta uma coisa, o Brasil está preparado para um acidente nuclear? Em hipótese alguma. Nós vemos aí que não estamos preparados nem para socorrer nossas vítimas, né, dos Katrinas, dos Catarinas, não estamos nem socorrendo os nossos flagelados, né, das enchentes do Rio de Janeiro, que até eu fiquei assim, poderia até dizer, indignado com o nosso governo atual, quando a gente viu todo aquele aparelho de guerra que foi feito, né, nos Morros de Janeiro na questão do tráfico e que ainda, né, vergonhosamente deixaram escapar a maioria dos culpados, ou talvez não quiseram pegá-los, talvez eles iriam denunciar outras pessoas nos escalões, né, das hierarquias de comando desse país. E agora, quando acontece no mesmo Rio de Janeiro, na região serrana, as Forças Armadas não apareceram para socorrer as vítimas. Parece-me que as pessoas que estão sofrendo agora com as enchentes, né, com as avalanches, aí são pecadores que merecem esse castigo. Eu acho que isso é uma certa imprudência, né, por parte do governo. E em termos de estarmos preparados, Madruga, eu vejo assim que estamos assim na idade da pedra no nosso desenvolvimento tecnológico para lidarmos com uma tecnologia de tamanha envergadura, que exige tamanho esforço e não vamos longe. Olha o caso do Japão, que é tido como uma civilização, uma das sociedades mais desenvolvidas tecnologicamente da nossa sociedade e cometendo erros primários, como a gente está vendo aí. Que estavam esperando, em tese, estavam programados para isso. Exatamente, né? Exatamente. E não vamos esquecer, né, que nós pagamos tecnologia do picolé da Kibon ao refrigerante da Coca-Cola, nós pagamos tecnologia da bicicleta até o caminhão ou automóvel, né? Quer dizer, o que nós dominamos de tecnologia propriamente dita? E muito menos na questão nuclear. E outra coisa que me preocupa muito nos últimos anos é que parece-me que depois que houve a saída do regime militar do Brasil, parece que todos são amigos, todos são irmãos e ninguém tem oposição a ninguém, correto? A gente está observando que a comunidade científica brasileira parece que descerebrou, não existe mais cérebros pensantes nesse país. Você viu alguém se pronunciar
de maneira incontundente, de maneira precisa sobre a questão nuclear brasileira, e está levantando a questão, que ficou claro agora, a questão de 4, 5 dias, se eu não estou enganado, é que um membro do governo federal ligado à questão nuclear coloca que o governo está decidido a construir mais 4 usinas nucleares. E você não vê nenhum protesto, nenhuma manifestação. A Argentina aqui, por qualquer movimentinho, o povo está todo na rua, são milhares de pessoas. Né? Lá na Europa, falaram em aumentar 2 anos a questão da aposentadoria, foram milhares de pessoas para as ruas e, claro que eu não concordo com o vandalismo, puseram fogo em veículos, fizeram grandes movimentações. Na Argentina, né, até a questão do aumento do vale transporte, o povo se mobiliza. Mas, Morgana, infelizmente, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Eu deixo aí 30 segundos para que você faça as suas considerações finais. Eu gostaria, então, mais uma vez, agradecer a oportunidade e deixar em aberto aí que estamos disponibilizados para qualquer outra situação, qualquer outro momento. Até eu tenho sugestões aí, uma questão muito preocupante na região, que é a questão do êxodo rural e a qualidade de vida urbana, né? Que nós estamos vendo aí um arrefecimento, vamos dizer assim, na questão social, ambiental, né, do nosso município, um êxodo rural da região muito grande, e a nossa maior indústria brasileira, né, é a agricultura, não é a indústria automobilística, não é qualquer outra aí, o ramo da construção civil, né, que também são importantes, né, mas é a agricultura. Eu acho que esse seria um ponto muito importante que a gente poderia estar abordando no outro instante, e desejar aos telespectadores aí, né, digamos assim, que tenhamos assim as mentes abertas e vivas, né, para os problemas, e que a gente não se atenha apenas ao cotidiano, e que nos preocupemos com as questões planetárias, porque elas afligem a nós indiretamente também, né? Não é um problema só dos japoneses, dos chilenos, ou seja lá de quem for. Quero agradecer aqui, Morgana, a tua participação mais uma vez aqui no programa, e dizer que eu gosto de entrevistar o Morgana porque ele é objetivo, é claro, e diz o que sente. E nos leva a pensar, né? A refletir, não só nós aqui na bancada do programa, mas também os nossos telespectadores, né? E dizer também aí, Morgana, que você é bastante crítico, e a Elba Ramalho já dizia numa dessas frases, né? Que são os críticos que fazem a sociedade refletir. Mas quero agradecer também que, em especial, sempre a participação do comunicador Adir Seleski. Quero agradecer também aos nossos telespectadores que nos têm dado uma audiência muito grande e aumentando a nossa responsabilidade de trazer aqui para a nossa bancada grandes debates, grandes pessoas, personalidade, para levar a informação para o nosso público. Lembramos a todos que o programa Dentro do Fato vai ao ar na TV Beltrão todas as quintas-feiras, às 22 horas, na sua primeira edição, na segunda edição, no sábado, às 17 horas. Lembramos que o nosso programa está na internet. Acesse lá, www.dentrodofato.com.br. Até lá e fiquem todos com Deus.